Glória a Deus. Queridos, por aqui está de novo o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem de alerta, de assistência bíblica, através do YouTube, pregando coisas difíceis de se ouvir por aí, mas Deus nos chamou aqui com essa escola, com o tema verdade vos libertará, de João 8,32. Eu pregando verdades que poucos estão falando por aí, mas é necessário. Agora estamos estudando sobre o tema em vídeo, que temos também escola em áudio todo dia, 80 minutos de áudio todo dia, para um monte de grupo de WhatsApp que estão conosco. Então agora estamos estudando ai, um termo muito usado na Bíblia. O Paulo disse: ai de mim, se eu não prego o Evangelho, ai de mim. 1 Coríntios 9,16. Então esse termo ai, nós vamos falar agora também para pastores, usando Ezequiel 34. Por que, meus irmãos? Como nós estamos nos fins dos tempos, nós vamos ter muita gente que nunca se libertou de coisa nenhuma e nem quer, mas quer ser líder, quer pregar, quer ensinar. E o diabo vai se aproveitar de multidões desses para enganar o povo. Pessoas ensinando da parte do diabo, como disse Paulo, que no fim dos tempos vai ter que acontecer. Foi Deus que revelou que a iniquidade vai ser tão grande no fim dos tempos, que isso vai atingir a igreja. Ou melhor, muitos de dentro da igreja vão querer sair para ser líderes, homens que nunca foram tratados em nada, não querem se libertar de coisa nenhuma, só porque pegaram um versículo dizendo: nós somos salvos pela graça. Outro dia: nós somos salvos pela fé. Pronto, não precisa mais de nada, já estou salvo, posso pecar do jeito que eu pecar, não vou me arrepender nunca e vou para o céu. Então tem multidão de pregadores levantando multidões de placas denominacionais por causa disso, salários altíssimos. Tem salário de pastor aí, irmão, que é 50 mil reais. Aqui no Maranhão tem uma igreja só ela arrecada mais de 2 milhões por mês dos seus membros. Imagine por aí como é que está. Então presta atenção. O Paulo diz que no fim dos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 1 Timóteo 4, verso 1. Aí ele diz no verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Então esses homens vão estar no topo das igrejas, seu nome está lá em cima como apóstolo, ou como pastor, ou como doutor, ensinador. Mas se ele estiver lá inserido em tudo aquilo que já falamos aqui, em vários vídeos que já estão aqui nesse link, sobre pastores falsos, que a única recompensa que eles vão ter, que nunca é morar no céu, jamais, mas apesar da mão de Deus contra eles, porque dispersaram o rebanho, destruíram o cristianismo nas suas ovelhas. Então, se tiverem inclusos, Ezequiel 34, que vamos ler agora, ai deles. Então, você que é obreiro, cuidado, você que é obreiro. Nós temos um livro que publicamos e damos seminário para líderes. Já viajamos em alguns lugares pregando. E damos seminário para líder como um dos temas. Já escrevemos dezenas de livros sobre vários temas.
toma de graça pelo Zap. E um dos livros chama-se Onde os Líderes Caíram. Para me olhar para Davi, o que foi que fez Davi fazer coisas terríveis que Deus não se agradou jamais. Que Davi sofreu tanto por causa das doidices que ele fez, mesmo sendo homem de Deus. Muitos outros. Então, esse livro para a gente estudar sobre cegos que guiam cegos, como os fariseus fizeram muitas vezes na época de Cristo, e levaram multidões para os buracos eternos. E Deus não chamou a mim nem você para isso. Quero ler Ezequiel 34. Ore muito para você saber quem é você. Ore muito para Deus revelar quem é a tua liderança, quem te ensinou, com quem tu aprendeste e quem te chamou, para saber se tu está preparado mesmo para chegar lá. Porque olha, irmão, um ídolo da Globo, da televisão do Brasil, se eles quiserem transformar uma pessoa em ídolo, em 24 horas eles transformam. Mas Deus, para transformar um obreiro em obreiro, demora tempo. Porque vai arrancar devagar muitas áreas da vida dele, que destrói o rebanho se ele continuar com elas. Se as ovelhas verem, eu vou querer imitar, ou então vou dizer, não vou mais nessa igreja, olha o que ele faz. Vamos ler Ezequiel 34. Verso 1 em diante diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, verso 2, profetiza contra os pastores de Israel. Essa aqui é minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Ele diz, filho do homem, verso 2, profetiza contra. Vai dizer, eu estou te abençoando, agora essa vitória, como tem um monte pregando por aí. Profetiza contra. Quer dizer, eu sou teu inimigo agora, porque você é um malvado com minhas ovelhas. Estou contra vocês, que Deus está dizendo para os pastores da época de Ezequiel. Por isso levantou Ezequiel, para pregar uma mensagem que o povo nunca ouviu. Os pastores nunca pregaram aquilo ali. Aí ele vai dizer, ó, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? A pergunta que Deus está fazendo. Por que tu cuida só de ti? É isso que ele está dizendo. Porque tu é um egoísta. Quem diz que tu é pastor desse jeito? Sendo egoísta. Largando as ovelhas na mão do lobo. O diabo está cirandando, tu cuidando só de ti. Apacentando a si mesmo. Olha o que ele diz, ó. Olha o que eles faziam. No verso 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominam sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram todas para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, disse o Senhor Jeová, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina, e
e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuram minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele começa a falar um monte de maldição aqui contra pastores. O que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Preste atenção. O que é apacentar a si mesmo e não cuidar das ovelhas? Para Deus dizer: ai de você que é pastor. Bem, por exemplo, aqui está dizendo: quando uma se desgarra, tu não vai atrás. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que a gente vê que ela foi embora, não voltou mais. Algum motivo aconteceu. Às vezes sabe o motivo, às vezes não sabe o motivo. Estou dizendo porque eu também cuido de um rebanho pequeno, mas eu cuido. Sou pastor, presidente de uma denominação de São Luís, chama-se Ministério Só Jesus Liberta, que já sou pastor há cerca de 12 anos, mas desde o dia que eu me converti eu sou pastor, e eu sei o que é ser pastor. Presta atenção, vou repetir: no dia que eu me converti eu passei a ser um pastor. Como foi isso? Pode isso? Pode. Como aconteceu comigo? Pode. Me converti dentro de uma prisão, irmão. Eu fui preso, e dentro do quartel eu li a Bíblia pela primeira vez. Eu era um policial, eu era atirador de elite da Polícia Civil do Maranhão, e eu li a Bíblia pela primeira vez na prisão. Logo comecei a abandonar um monte de coisa errada que eu fazia, bebida, mulher alheia, tanta doidice. Eu comecei a pregar, e ganhei 47 homens que me vigiavam, policiais. Ganhei para Cristo, até o comandante se converteu a Cristo. Tem vários vídeos aí no YouTube com meu testemunho. Só você botar testemunho do missionário Wagner Jesus na Polícia Civil, digite no YouTube, você vai ver que lá entrou uma filmadora na época. A gente fazia cultos, eu estava preso pregando para eles, e você vai ver o comandante, que no vídeo é um capitão. Hoje ele é coronel aqui no Maranhão, hoje é líder na Polícia Militar do Maranhão, e ele conta como é que lá se tornou uma igreja através de quem estava preso, que começou a pregar, ouvindo nossas mensagens. Outros presos, porque lá era um quartel só de policiais, e começaram a ver minha vida, como eu mudei dentro daquela prisão, e como eu pregava. Muitos policiais aceitaram Cristo. Então, desde cedo eu sou pastor. Saí de lá, fui me congregar na Assembleia de Deus, passei um tempo, cerca de 10 anos, na Assembleia de Deus do Maranhão, onde publicaram, a Convenção Geral publicou meu livro, meu quarto livro, chama-se A Verdade sobre o Inferno. Foi a Convenção Geral que publicou para mim. A Convenção me enviou para alguns lugares por causa desse livro, para dar ensino sobre a vida após a morte. E depois o próprio Deus chega para mim e diz: agora está na hora, tem outra coisa para você fazer, tem uma missão, peça para sair. Eu pedi para sair, e Deus me deu um ministério para mim presidir. E tem um ministério que Deus, pela misericórdia, me colocou. E a gente sabe o que é aquela pessoa que não quer mais o evangelho e vai embora. Você procura ele, não quer mais, nunca mais saber. A gente sabe disso. O próprio Cristo teve esse tipo de gente lá em João 6, foi embora, tchau, e não voltou mais. Mas tem aquelas que Deus quer que a gente procure, porque elas vão voltar. E muitos são pastores, mas não querem nem saber. Se elas forem embora, problema delas. Principalmente aqueles que têm muitos membros na sua igreja. Isso é perigoso. Perigoso você ter uma igreja de 1.000 membros, 10.000 membros ou muito mais, como tem várias denominações grandes no Brasil e no mundo inteiro. Você nem sabe quem é ovelha e quem não é. Eles não te conhecem. Você é apenas tipo um artista que vai ali desempenhar um papel. Pregou, vai embora, some
e elas nunca mais vão ouvir você, a não ser na hora do próximo culto, se elas forem no culto, que agora muitas delas vai uma vez, não vai mais, e você não sabe quem foi que se desgarrou. Cuidado, você que quer um rebanho grandão, e às vezes diz, não, mas eu coloquei vários pastores. Que bom, se eles tomarem de verdade conta dessas ovelhas, porque aqui está dizendo, ai dos pastores, que não buscam ela, não cuidam dela, mas estão se apacentando a si mesmo. Ou melhor, ele diz, você está comendo o que elas têm, você está se alimentando delas, como ele diz, você está comendo a lã e a gordura delas. No mundo espiritual aqui, é dinheiro que elas têm, dízimo, oferta. Não estou dizendo que está errado, dízimo e oferta é necessário, é bíblico. Eu até escrevi um livro com o tema Sou Cristão ou Ladrão, para falar exclusivo de dízimo e oferta, que a gente precisa sim fazer o que o Novo Testamento diz sobre isso, na área financeira. Mas o que eu estou dizendo, que Deus está falando aqui, é que pessoas que pegam apenas o recurso financeiro da igreja para cuidar das suas empresas, para cuidar da sua vaidade, das suas idolatrias, e vai largando a ovelha, quem quiser que morra, né? Ele não usa nunca suas ferramentas que ele tem, como grupo de WhatsApp, para estar procurando, ensinando pelo Zap os que estão desviados, tá? E como que ele vai um dia prestar conta dessas ovelhas? Se as ovelhas não são tuas, as ovelhas pertencem ao dono. O dono é o próprio Deus. Lá em João 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor, dou minha vida pelas minhas ovelhas. Então, meus amados, ele deu a vida dele por essas ovelhas, e agora entregou na nossa mão para pastorear. Em Efésios 4:11 diz, ele deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Você está fazendo o que com o teu tempo? Com o dinheiro da igreja? Tantos missionários estão morrendo no campo, você está gastando com tuas fazendas. É muitos carros, iate, um monte de coisa, avião, que muitos líderes grandes têm, e um dia vai ter que dar conta, porque é o dinheiro da igreja. Multidão de igrejas, tem multidão de gente pobre que é membro dessas igrejas, não tem nem o que comer, e líder que quer viver na riqueza, tá nem aí, não quer saber de coisa nenhuma, estão apacentando a si mesmo. Cuidado, pastores, ai dos que se apacentam a si mesmo. Você foi chamado para cuidar de ovelha, ou então abandone isso. Vai ser um político, vai ser um empresário, largue a obra. Mas se Deus te chamou, arque com ela, nunca roubando das ovelhas para ficar rico. Tenha um salário normal, que isso é normal. 1 Coríntios 9, Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. Então a igreja tem que pagar sim um salário para ele sobreviver, para ele não ter que ficar trabalhando no secular, mas somente no espiritual, para ter tempo para estudar, para se consagrar, para ensinar. E quando precisa, ele tem um grupo que ele envia, ou ele vai visitar. Hoje tem o Zap, tem pastores, até de igreja pequena, irmão, que sabe quem são as ovelhas que não estão lá, e ele não pega o Zap dele para ligar para ninguém, não está preocupado com ninguém, mas diz, sou pastor, sou pastor, sou pastor. Vem na igreja, dá uma palavrinha velha de dois minutos, vai embora, some. Estou falando de igreja pequena, eu conheço um monte de igreja pequena que faz isso. E crente que se dizia problema deles, eles não vão atrás, não querem saber de ninguém. Cuidado, pastores, que cuida só de si. Ponto. Bem, encerro por aqui essa questão de lideranças, onde diz Deus, ai dos pastores. Amanhã vai ser o ai, ou melhor, depois a próxima mensagem será para o ai, que tem na Bíblia. Nós vamos falar sobre o ai para o mundo inteiro, principalmente para os perversos, menos para aqueles que servem Deus, que está lá em Apocalipse 12, que Jesus disse, ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu para ti.
Então nós vamos falar sobre isso do Apocalipse 12, que Deus diz: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu para você, ele veio para você, ele está indo para você. Misericórdia. Vai ser o tema da próxima mensagem. Já ativa o sininho aí, né? Faça parte desse canal, para toda vez que a gente enviar uma mensagem, o YouTube avisar você, chegou uma nova mensagem, você assiste, envia para alguém, me ajuda a evangelizar. Amém? Também, se você quiser alguém colocar na escola de áudio de ensino bíblico, novo convertido todo dia, nós enviamos mensagem. Pega meu número aí para você enviar um novo convertido para a nossa escola em áudio de todo dia a partir de 6h30 da manhã. Pega meu número aí, 984-904763. E o código do Maranhão, antes você coloca 98. Você está fora do Brasil, põe também antes o 55, tá? E diz: meu irmão, envia o link da escola bíblica em áudio que tem o tema Verdade vos libertará. Tá bom? Tá. Olhe por mim, estou orando você. E até a próxima, nós vamos estudar sobre Apocalipse 12. Deus diz: ai de ti, ó terra, por causa de Satanás. Vamos estudar isso aí. O problema do ser humano desviado, que o diabo parte para cima dele para destruição. Mas eu e tu estamos protegidos. Sim! Estamos sendo pastoreados pelo verdadeiro Deus. Estamos cuidados, abençoados pelo verdadeiro Deus que é Cristo. Te abençoo. Ore por mim, estou orando você. Envia essa mensagem para alguém. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libera.